Boa tarde, professor Wesley. Meu nome é Gabriel. Meu grupo também é representado pelo Cauã e pelo Luiz. E hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre vírus e viroses. Introdução. Os vírus são agentes infecciosos parasitas intracelulares obrigatórios para células de seus hospedeiros específicos. Os vírus podem ou não provocar prejuízos particulares aos seus hospedeiros, embora demonstrem efeitos visíveis. Beleza, Cauã? Meu Deus, mano. Boa tarde, professor Wesley. Meu nome é Gabriel. Meu grupo também é apresentado pelo Cauã e pelo Luiz. E a gente vai apresentar um trabalho sobre vírus e viroses. Introdução. Os vírus são agentes infecciosos parasitas intracelulares obrigatórios para as células de seus hospedeiros específicos. Os vírus podem ou não provocar prejuízos particulares aos seus hospedeiros, embora demonstrem efeitos visíveis. Os vírus são formados por DNA ou RNA, protegidos por um envoltório proteico. Não se movimentam, não possuem metabolismo próprio, são acelulares e a reprodução deles é por meio de replicação numa célula hospedeira, podendo sofrer mutações. A estrutura viral. Presença do material genético na forma de DNA ou RNA. Porém, o citomegalovírus e o vírus da hepatite B são vírus de DNA que carregam em sua estrutura o RNA. A presença de um envoltório proteico formado por unidades proteicas e, em alguns casos, a presença de uma membrana externa ao capsídeo, constituída de lipídios, glicosaminaglicanas, proteínas estruturais e enzimas. O conjunto formado pelo material genético do vírus com o capsídeo é denominado nucleocapsídeo. Aqui nós temos uma imagem, né, como representação aí, as setinhas já estão apontando. Nós temos os glicoproteínas, capsídeo, envelope e o famoso DNA. Replicação dos vírus. Utilizam da maquinária enzimática da célula para produzir as proteínas e a energia necessária para sua replicação. Eles adicionam seu material genético ao material genético da célula atacada, controlando o metabolismo celular. A utilização da maquinária enzimática na célula causa desequilíbrio homeostático e assim causa a morte. No meio extracelular são inertes os vírions, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios. Dentro da célula se comportam como seres vivos, causando a reprodução, metabolismo energético, adaptação ao meio ambiente e por mutações. Antes da replicação na célula, suas macromoléculas na superfície devem ligar-se aos receptores da membrana da célula, ambos de natureza proteica e glicoproteica. Dessa maneira, o processo infecção viral numa célula hospedeira pode ser assim dividido nas seguintes etapas: absorção, penetração e desnudamento, biossíntese, acoplamento e maturação e liberação. Aí no exemplo a gente pode ver a absorção acontecendo, a entrada da bactéria ali, a replicação dela, ocorre a montagem depois da replicação e quando já está tudo pronto ocorre a liberação, que é no caso a liberação dos vírus. Especificidade da ação viral. Os vírus só infectam um determinado grupo de células de um certo organismo. Vírus da poliomielite só ataca células nervosas, intestinais e da garganta. Já o vírus da AIDS ataca basicamente células linfócitos, TCD4. O vírus da gripe pode afetar diversos tipos de células humanas, mas também de patos, cavalos e porcos. O vírus Ebola ataca desde porquinhos da Índia até humanos. Vírus bacteriofagos, ou fagos, né? São vírus que atacam bactérias. Os mais pesquisados são o T4, que são vírus não envelopados dotados de um capsídeo proteico icosaédrico, bainha, que seria a cauda, e um helicoidal dotado de ganchos para se prender a bactéria atacada no material genético de DNA. A cauda funciona como uma agulha de injeção e injeta apenas o material genético viral da bactéria e o capsídeo fica no meio extracelular. Com DNA viral no interior da bactéria, ele pode não se multiplicar imediatamente, mas sim ele vai se incorporar dentro do cromossomo bacteriano, passando a se chamar provírus ou prófago. Em alguns vírus, esse genoma não se insere ao cromossomo do hospedeiro, mas permanece no citoplasma bacteriano em estado de inatividade, sendo chamado de epissomo. A gente tem um exemplo aí, né, do vírus dos bacteriofagos aí, que tem a célula sadia, o vírus chega, injeta o material genético vai se replicar. Quando se replicar vai ter a montagem e a lise da célula. Aí nós temos os tipos de ciclos virais. Temos dois tipos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico
Ele é um vírus que invade uma célula e seu ciclo ocorre totalmente na célula parasitada, destruindo-a antes de qualquer divisão celular. O ciclo lisogênico, o vírus invade uma determinada célula e entra em um processo de latência, possibilitando o processo de divisões celulares da célula parasitada. A importância. Os efeitos causados pelos vírus na célula hospedeira podem ser de dois tipos distintos. Citolícito, quando destrói as células invadidas e parasitadas, e o citocinético, quando induz a ocorrência de divisões celulares, como se verifica na formação de verrugas. Vírus citocinéticos têm sido associados a diversas formas de câncer. Uma delas é o colo uterino. Vírus de plantas. Os vegetais são infectados de duas maneiras, por transmissão vertical e transmissão horizontal. A vertical, uma planta infectada se reproduz de forma assexuada, formando novas plantas contaminadas. E na transmissão horizontal, a planta se infecta com vírus provenientes do meio pelo vento, por insetos sugadores de seiva ou até mesmo por seres humanos. As plantas elas têm barreiras eficientes contra a entrada de vírus e outros agentes patogênicos. Mas através de uma lesão, os vírus podem entrar através dos ferimentos. Vírus e virusoides. Os viroides só foram encontrados contaminando plantas, causando doenças como o afilamento do tubérculo e da fruta pálida do pepino. São transmitidos através de sementes e por ferimentos de instrumentos infectados. Os virusoides só se multiplicam se a célula já estiver sido contaminada anteriormente por outro vírus, assim como é o caso da hepatite D precisar da hepatite B. Os prions, que causam algumas poucas doenças infecciosas. Um neurobiologista norte-americano, Stanley Prusiner, sugeriu que as proteínas infecciosas teriam sido a causa de umas doenças neurológicas em ovelhas, o SCRAMP, proteína proteica infecciosa, ou doença da vaca louca. Algumas principais doenças virais. Temos aí a influenza, do vírus tipo A, B e C. Transmissão ela ocorre por gotículas eliminadas por tosse, fala ou espirro. Os sintomas são febre, coriza, congestão nasal, prostração, tosse e dores generalizadas. Temos também o sarampo, do vírus do sarampo. A transmissão ela é por gotículas eliminadas por vias respiratórias, tipo fala, tosse ou espirro. Os sintomas dela são febre, coriza, olhos avermelhados, tosse, manchas brancas na boca e erupções avermelhadas no corpo. Temos aí também a poliomielite, né, do poliovírus, do tipo 1, 2 e 3. A transmissão dela normalmente é por via digestiva, tipo água e alimentos contaminados com fezes. E os sintomas são inicialmente parecidos com os da gripe, tipo febre, diarreia, fraqueza muscular e paralisia. Aí nós temos outros exemplos, né, como o senhor pode ver, febre amarela, cachumba, etc. Professor, muito obrigado. Esse foi o nosso trabalho aí sobre vírus e viroses.